Quem sabe muitos de vocês não estejam se perguntando agora, mas Deus parece que está ausente, não está presente na minha vida. Eu não consigo perceber Deus ou sentir a Deus. Ainda mais quando a gente coloca e adiciona ali a rotina do dia a dia, as dificuldades, as provações e até mesmo o sofrimento. Parece que Deus não está presente. Isaías nos diz através do capítulo 45, versículo 15, Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Só que interessante, dizer que Deus está oculto ou Deus se esconde não significa que Ele não esteja presente. Significa que nós não conseguimos perceber a presença de Deus através dos nossos sentidos. Mas o mais impressionante é que Deus ele se revela ou se faz perceber na nossa vida por meios tão diversos, tão simples muitas vezes, através da água, através do pão, através do vinho, através da voz do pastor, através desse vídeo, mas também por meio dos sofrimentos. Esse é um tema que vai permear toda a teologia cristã. E de uma forma muito especial, quando a gente fala sobre a teologia da cruz, ela está presente. Hoje eu quero convidá-lo a pensar sobre esse outro paradoxo, essa outra dualidade que nós temos dentro da teologia cristã luterana, que é o Deus revelado e o Deus oculto e o Deus abscôndito. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Muito se tem dito no cristianismo contemporâneo de que há uma falta da teologia do sofrimento, ou uma reflexão sobre o sofrimento. Talvez porque muitos entendem que a vida do verdadeiro cristão, ela não deve estar permeada por dificuldades ou aflições. Mas por outro lado, Deus deseja que as pessoas prosperem e vivam uma vida com conquistas e vitórias. E por outro lado, um Deus cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, não vai permitir com que seus filhos sofram. E justamente isso tem sido o argumento de muitas pessoas para dizer que se há muita maldade no mundo, se há muito sofrimento no mundo, Deus não existe. Ou se ele existe, ele é muito injusto na vida das pessoas. A teologia da glória, como comentamos no último vídeo, ela tem hoje arrastado multidões, lotado igrejas, talvez até com o termo tome posse com aquilo que é seu por direito, nomeie e isso é seu. A mensagem da cruz, ela vai num caminho diferente, numa perspectiva diferente, mas por outro lado, ela nos dá uma forma segura de viver a vida cristã aqui neste mundo que Deus nos colocou. Talvez um dos maiores exemplos da injustiça de Deus, a injustiça aqui entre aspas, seja na vida de José, narrada lá no Antigo Testamento. Talvez vocês conheçam um pouco dessa história. José era um dos filhos mais jovens de Jacó, um dos mais preferidos. Ele tinha um cuidado de uma forma, um cuidado especial. Os irmãos não gostavam muito disso. Ele tinha sonhos, e esses sonhos faziam com que os irmãos se colocassem de uma forma menor a José. Eles não entendiam muito bem o que isso significava, mas a gente sabe o que esses sonhos estavam apontando, para onde estavam apontando. Mas o que acontece é que essa raiva, essa animosidade entre os irmãos ficou cada vez maior, ao ponto de chegar o momento os irmãos venderem José como escravos para um grupo de ismaelitas que estava indo lá para o Egito. Chegando lá no Egito, ele se tornou escravo, depois foi para a prisão. Mas o que chama a atenção é que cada vez que ele fazia aquilo que era correto, que vivia de acordo com a vontade de Deus, agia de uma maneira certa, de acordo com a lei, parece que mais ele se colocava no fundo do poço, mais ele afundava. Esse contexto, junto com uma outra percepção muito interessante, né? Os primeiros 36, 37 capítulos de Gênesis, a gente percebe que Deus está muito presente, muito atuante, muito visível aos olhos, aos sentidos, mas a partir desse momento parece que Deus está em silêncio. Até o capítulo 39, onde numa partezinha, uma parte ali do versículo 21, diz que o Senhor estava com ele, ou seja, com José, e o abençoou. E essa pequena frase é dita para nós, para os leitores, porque quando a gente olha na vida de José, e se a gente não conhecesse a história de José, a gente se perguntaria, mas que Deus cruel é esse que deixa com que José, um dos seus filhos, que foi injustiçado pelos irmãos, que foi vendido, que foi injustiçado novamente quando estava ali
na casa de Potifar, foi injustiçado novamente quando estava na prisão. Que Deus é esse que está abençoando? Esse é o tipo de bênção que Deus promete para os seus filhos? Quando a gente não consegue perceber o final dessa história, parece que Deus está sendo injusto. E é justamente quando a gente olha para essa realidade, a gente vê que Deus age também não só através dos nossos sentidos, mas nos faz que a gente perceba a sua presença, especialmente pelos olhos da fé. Quando nós chegamos no final dessa narrativa, a gente vai perceber que Deus estava agindo através de uma maneira não visível, mas escondida, oculta, para preservar a sua promessa. A promessa que havia feito lá para Abraão, que através de Abraão e da sua descendência abençoaria todas as nações. E foi justamente isso que ele estava preservando a promessa do Messias, que lá no Evangelho de João nós vamos ouvir que ao se levar na cruz ele atrairia todas as pessoas para perto de si. Ou seja, por meio dessa descendência viria o Messias. E o que a gente está percebendo aqui na história de José, que Deus está agindo de forma oculta ou escondida para preservar essa promessa. No final, José entendeu isso. José entendeu esse propósito de Deus na sua vida. Talvez vocês vão se lembrar quando Jacó morreu, ou seja, os irmãos, toda a família de José foi levada para o Egito justamente para ser cuidada ali. Jacó viveu vários anos junto com José e os seus irmãos, toda a família. Mas quando Jacó morreu, os irmãos novamente ficaram com aquele peso, com aquela culpa, mesmo depois de José ter compartilhado, os abraçados, acolhidos, até mesmo os perdoado. Mas chegou o momento, quando Jacó morreu, os irmãos pensaram que ele iria então se vingar de todo o mal que havia feito. Mas não foi isso que aconteceu. Lá no capítulo 19, quando os irmãos se colocam, olha, nós somos os teus servos, faça de nós aquilo que você bem entender, a gente vai perceber que José ele responde dizendo, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. José, ele percebeu que Deus estava agindo, Deus estava cuidando, Deus estava abençoando, talvez não de forma visível, mas Deus estava ali oculto, presente, preservando a sua promessa de salvar as pessoas. Mas o que essa história pode nos ensinar? O que a história de José pode nos fazer pensar quando a gente olha para a nossa vida, quando muitas vezes a gente diz que Deus está sendo injusto conosco, diante de uma dificuldade financeira que a gente está passando, diante de uma dificuldade de doenças ou através de uma dor que a gente está sentindo por alguém muito querido, que não está mais vivendo aqui entre nós. A gente pode até dizer, Deus está sendo injusto comigo, porque olha só, eu sou tão honesto, eu faço as formas, tudo aquilo que precisa ser feito, eu sou uma pessoa dedicada, sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa cristã, eu participo da igreja, eu oferto ao Senhor. Senhor, por que você está fazendo isso para mim? Está fazendo com que eu viva esse sofrimento? E a gente fica se perguntando nos porquês, Interessante que na história de José a gente não encontra porquês. Deus não fala o porquê que está fazendo isso na vida dele. A gente entende porque a gente conhece essa história sendo narrada. E é o próprio José que vem nos elucidar e dizendo que Deus fez isso justamente para salvar. Deus transformou o mal que foi feito, que os irmãos fizeram, para o bem, isto é, salvar muita gente. Nós não vamos entender os porquês do sofrimento, mas o que a gente pode fazer enquanto estamos rodeados com essas dúvidas, com essas angústias e aflições? É fazer aquilo que Deus nos pede, se agarrar na palavra, se agarrar na promessa de Cristo e se agarrar no perdão que Ele nos concede por meio do Seu Filho Jesus Cristo, lá na cruz. Mas é interessante pensar que não é só a presença de Deus que está oculta, mas nossa vida ela está oculta em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses que nossa vida está escondida em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo e nós fomos unidos em Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição. A vida eterna do cristão, a verdadeira vida do cristão, ela está escondida em Cristo. E quando Ele voltar em glória, essa nova vida vai ser revelada. Nossos pecados e culpas estão escondidos no sangue de Jesus. Nós recebemos uma nova roupa, que é o manto da justiça de Cristo, para que quando
Deus nos vê, quando Deus nos olha, quando Deus nos enxerga, Ele enxerga apenas o seu Filho, que morreu por nós, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu o perdão. Esse foi o Momento Drops Luterano aqui da Convenção Concorde. Foi uma alegria ter você aqui. Sempre curta, comente, compartilhe. Deus abençoe muito a vida de vocês. Fique com Jesus.